E a partir disso, então, eu quero conversar com o professor Lourenço Cardoso para a gente tratar do que a gente sempre chama e sempre se fala, e muita gente hoje, ao longo do dia, dessa tal democracia que a gente defende. O que é ela? E vamos conversar, inclusive, a partir das análises aí dos estudos e pesquisas do professor Lourenço. Professor, boa noite. Já peço desculpas por te deixar esperando. Muito obrigada por atender aqui o meu convite e estar conosco nessa noite aqui, nesse 31 de março, para a gente falar a respeito disso que eu venho falando e, claro, também de outras questões a respeito do que você estuda e se debruça sobre o Brasil. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todas as pessoas. Vocês estão me escutando bem? Sim, É um escuto, prazer, uma honra escutamos. estar aqui no canal de esquerda que não tem medo da palavra esquerda. Vai Exatamente. usar o termo progressista, aí utiliza o termo esquerda. Justamente, vamos falar sobre isso, inclusive, professor. Deixe-me só apresentá-lo aqui para a nossa audiência. O Lourenço Cardoso é professor do Instituto de Humanidades na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Araraquara. Ele é autor do livro O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional, a branquitude acadêmica. Professor, realmente, como você bem lembrou aqui, esse é um canal de esquerda que não tem medo de falar que é de esquerda, que não utiliza certos eufemismos, inclusive, né? Nós pensamos aqui enquanto um espaço midiático, né, a construção desse canal, e ele chama Farol Brasil, e o logotipo dele está direcionado para a esquerda, porque essa é justamente a nossa intenção aqui, né, a gente poder puxar o Brasil para a esquerda, e claro, a gente pode falar sobre isso, inclusive, a partir das suas análises e avaliações. Mas eu queria começar a nossa conversa tratando um pouco dessa nossa data, né, desse 31 de março, que é um marco importante que não pode ser esquecido a partir do que a gente sabe desses 21 anos de atraso, retrocesso que o Brasil amargou aí de 64 a 85 do século passado. E a gente tem, então, com ele, as manifestações públicas, né, de políticos, de pessoas públicas, dos movimentos sociais, e que reforçam, professor, como eu venho falando aqui, a defesa da democracia. Né? Precisamos defender a democracia, e de fato é um posicionamento legítimo, né? Dado o nosso histórico, inclusive. Mas aí eu te pergunto, né, a partir do seu trabalho, né, das suas pesquisas todas. Como é que você avalia a democracia brasileira a partir do que a gente tem como fato as violações de determinados grupos, né, sobretudo, em especial, as populações indígenas, como a gente veio conversando aqui com o jornalista, com o Rubens, e agora também falando sobre principalmente a questão negra brasileira, né? As populações negras pobres, né? Periféricas, favelizadas, das quebradas brasileiras. Como é que você avalia dessa democracia? Ela de fato existe para todas as pessoas brasileiras? Quer dizer, como é que a gente defende essa democracia a partir desse dado mesmo, né? Sobre as violações que a gente sabe que ainda existem. Ô, Thalita, eu tô acompanhando o programa desde o início, estou te escutando, e você falou sobre a violência que as mulheres enfrentam por serem mulheres. E você falou de violência que pré-adolescentes enfrentam com 13 anos de idade. 13 anos de idade é praticamente criança, violentada sexualmente e, e assassinada. Thalita, você falou da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela, ela sobreviveu ao ato de violência que a deixou com necessidade especial e agora está enfrentando novamente atos de violência que faz com que ela tenha que se proteger novamente. É, a mulher, uma criança, pré-adolescente, uma mulher adulta que é
que é violentada, que é o caso da Maria da Penha, se torna uma pessoa com necessidade especial, uma pessoa que tem que andar de cadeira de rodas por causa da agressão do ex-marido, do ex-companheiro, e agora passa a ser agredida é, através de uma narrativa do que o que ela falou não é bem verdade. A verdade que está no corpo dela, isso que você traz, é, no país democrático. Isso que você falou, nós estamos falando de um país democrático, nós estamos falando do ano de 2005. E nós tivemos aqui o professor que esteve aqui anteriormente, eu acabei de esquecer o nome dele, qual é o nome do professor? O Rubens. Rubens, O jornalista Rubens, da agência pública, isso. exato, o professor Rubens. Falou dos povos indígenas. Ele falou do escanteamento dos povos indígenas. E esse escanteamento dos povos indígenas é, é fruto do conflito central, que a gente considera central, em termos de literatura científica e em termos de movimento social. O conflito central, que é branco-negro. O conflito central branco-negro fez o primeiro escanteamento. O primeiro escanteamento foi os povos indígenas, os povos originais dessa terra, que nós escanteamos. Quem nós escanteamos? Nós escanteamos aqueles que ainda estão vivos, porque a maioria deles nós matamos. Matamos através da arma bélica e matamos através dos nossos vírus. Então, os primeiros habitantes dessa terra estão escanteados do nosso pensamento, da nossa análise, até pela, pela análise sociológica, o pensamento social brasileiro, que cientificamente tratou da questão branca e negra. Então, nessa questão branco e negro, o primeiro escanteamento que ocorre é dos povos indígenas. E para que as pessoas tenham alguma referência do que eu acabei de falar, isso que eu acabei de falar do primeiro escanteamento, que o professor Rubens também está falando, isso é tratado pelo Jeff Lesser, é tratado pela Geni Nunes em trabalhos recentes, de certa forma, e é tratado por mim na minha tese de doutorado de 2014, que eu falo do modo de pensar da razão dual racial. Então, é isso é democracia. Democracia é uma palavra bonita. É uma palavra bonita que nós gostamos de repetir o tempo todo. Ela praticamente no Brasil parece uma estética. Você falou, Thalita, democracia burguesa. Você falou na sua apresentação, na sua na sua intervenção. Então, democracia burguesa é o, aquilo que é da nação, aquilo que é do povo, a favor da burguesia. Então, não é a favor do povo, é a favor da, de parte da população. Então, isso é democracia a favor de todos. E na nossa história? Na nossa história, a gente começa a pensar o que o Brasil é. O Brasil é uma plutocracia? Plutocracia, o governo dos ricos. Sérgio Buarque de Holanda falava isso em 1930. O Brasil é uma plutocracia. Talvez o Caio Prado pensasse um pouco assim, que também está escrevendo em 1930 um livro. O Brasil é uma plutocracia, que é o governo dos ricos. O que é o Brasil? O que é o Brasil na minha análise no governo Temer? O que é o Brasil na minha análise no governo Temer? É uma caquistocracia. O que é uma caquistocracia? Tudo termos de origem grega, que é o termo da democracia. O que é caquistocracia? Caquistocracia é o governo das piores pessoas. O governo das piores pessoas, eu estou falando que é o governo Temer. O governo das piores pessoas para quem? Governo das piores pessoas para os pobres. Para os pobres. E se o governo Temer é o governo da caquistocracia, que eu estou falando governo de política neoliberal, que é uma tendência que permite que permanece hegemônica também nos governos do PT. Se eu estou falando
que o governo Temer é o governo da caquistocracia, o governo dos piores para os pobres. O que é o governo da ultradireita do, que veio depois do Temer, que é o do ex-presidente de ultradireita? É o pior, é pior ainda, que é a ultradireita. Então, é, democracia, ela é o que você falou, ela serve aos interesses dos burgueses. E quando se fala dos povos originais, quando se fala das mulheres, quando se fala das mulheres negras, quando se fala das mulheres negras, como se fala das mulheres de maneira geral, você não tem garantia de viver. Viver. E eu não estou nem falando de viver com dignidade. E o que foi esse golpe de 1964 a 1985? Numa literatura marxista, é um golpe que a gente chama de golpe tradicional que você usa as forças militares. A burguesia, de repente, vai perder o controle da sociedade, pode ter uma desordem que pode levar a sociedade a caminho do socialismo. Então, burguesia não pode perder esse controle, aí você tem o incentivo que você tenha um governo forte, o golpe de Estado, o governo dos militares. O golpe de militar, que é da história ocidental, do Cromwell, que é a história ocidental do Napoleão Bonaparte. Eu fecho o Congresso e os militares mandam. Aí o Brasil, esse golpe tradicional, fechou, porque agora o Brasil tinha um risco é, de perder o controle, segundo uma perspectiva de direita, e agora os militares passam a mandar, ficam 21 anos no poder, mas quem manda são os militares, mas qual a ideologia? A ideologia é burguesa, são os militares que estão reprimindo, mas quem manda são os burgueses. Depois não precisa mais dos militares, voltam os militares. O que é o golpe militares para os negros? Herança duradoura. A polícia. A polícia que torturou os brancos, classe média, é, que é narrado nos filmes, nos maiores, nas maiores produções audiovisuais culturais, mas polícia militar que continua torturando e matando os negros na época da ditadura e na época da democracia. Acho que eu me estendi muito nessa sua pergunta. Não, não, eu acho que é aí se você fecha um pouco dentro daquilo que a gente quer realmente pensar junto aqui e discutir, né? É porque quando a gente está falando dessa essa questão de defender a democracia, é isso que eu queria te perguntar. A gente tem um Estado permanente de violência a partir do braço armado do Estado, ou seja, as forças de segurança, a polícia, e que, né, dada a nossa. Os fatos que a gente tem, é que existe um modus operandi, professor, que é utilizado ainda hoje e contra, em particular aqui falando, a população negra e periférica das cidades brasileiras. Quer dizer, e aí é isso que eu queria te ouvir. A partir de que lógica que a gente está falando? Que democracia que é essa que a gente tanto defende quando existe uma forma de se fazer que ela traz na sua memória na hora de fazer a repressão policial atual? Então, como é que você avalia a partir desse dado material? Porque isso é fato, né? Inclusive, a gente fala, repete, enfrenta, tem frases de efeito, faz movimento, manifestações a partir disso. Como é que você avalia a partir dessa lógica? É defender a democracia. É, depende de quem. Por exemplo, se você for falar da questão negra e branca de classe, defender a democracia para a classe alta, classe média, é defender alguns direitos que você possui, até jurídicos, porque os juízes são classe alta, classe média alta, então o judiciário, de certa forma, você vai ser atendido. Isso é classe média alta e classe burguesa.
Defender a democracia é defender é, algo que funciona para você. Algo que funciona para você, que, que funciona de acordo com os seus interesses. Agora, em relação aos negros pobres, defender a democracia pode ser defender o seu carrasco. O que é democracia para alguns negros e pobres? É uma defesa do seu carrasco. Então, a democracia, ela, se é democracia, ela não é, ela não é a mesma democracia, por exemplo, para negros e para brancos, para homens e para mulheres. Então, vamos todos defender a democracia. De, defen, de, Dependendo de quem sai para defender a democracia, você está defendendo o seu cadastro. Aí agora, eu negro, mulheres negras, é, eu quero entrar também nesse jogo da república representativa. Eu quero estar lá. Passa pelo mercado, ou seja, é muito caro para que você esteja lá. E aí teve algumas conquistas de para que as mulheres entrem no sejam candidatas. Isso é sempre muito boicotado. Política para que os negros e negras entrem para a representação. Isso também é muito boicotado. E, e quando entram negros de direita, mulheres de direita, o que isso contribui? Esses poucos, o que o negro de direita? Eu não estou nem falando da ultradireita, não estou nem falando do negro da ultradireita, nem estou falando nem do branco da ultradireita. O que isso contribui para a questão de melhoria da vida, das condições sociais dos negros e dos pobres? Então, é, democracia para os negros e para os pobres é algo que nós temos que lutar para construir. Ela é totalmente insatisfatória. E, a, essa democracia que é que é festejada, parece o Galvão Bueno falando do Ayrton Senna. Defender a democracia é o Galvão Bueno falando do Ayrton Senna de maneira muito exagerada. Ayrton Senna é uma espécie de Deus. É, mas isso não serve para todos, para todas as pessoas. É, nós estamos aqui no enfoque da cultura. O que é a democracia? Democracia para o negro, para as mulheres negras. É aquilo que é cantado pelos Racionais, nos anos 90, no mundo já pós-democracia. Os Racionais, MCs, que tem mais de 30 anos de carreira, que espanta o fato deles não terem sido assassinados. Terem sido assassinados por serem artistas, por, por denunciarem que não é. Essa democracia não é bem assim. Uma democracia que ainda mantém o extermínio do negro, do jovem negro principalmente, desde 1978. Democracia que na época da ditadura já estava de olho no Abdias Nascimento, estava de olho na Lélia Gonzalez na época da ditadura, porque, no caso, principalmente da Lélia Gonzalez, era uma mulher negra de esquerda, que traz a questão racial, a crítica à questão racial e a crítica à sociedade capitalista. E por falar do negro na ditadura, negro na ditadura, o que é o negro perigoso? O negro perigoso é o Marighella. O que é o Marighella? Marighella é um negro de esquerda revolucionário armado. Aí, qual era a questão central colocada? A questão que ele estava trabalhando, lutando pelo fim da ditadura. E depois vai também entrar a questão do conflito racial. Vai também entrar a questão do racismo institucional na esquerda. Acho que é isso aí. Professor, bom, aí agora entrando um pouco na questão que você comenta, né, fala bastante, inclusive nas suas redes sociais, a partir dos estudos que você fez e que você fala que tem uma lacuna para o branco de
falar sobre si, né? E aí tem um debate muito atual que a gente vem fazendo, que é sobre a questão do que a gente chama de identitarismo. E aí você, muitas vezes, né, trazendo provocações mesmo, né, nas suas manifestações, eu queria que você pudesse sintetizar e falar um pouco do seu estudo que você fez sobre o que é essa identidade branca brasileira e a partir do que a gente está, como eu disse, né, dessa discussão atual a respeito do identitarismo e do que se tenta encurralar, inclusive, como identitarismo, que na minha avaliação são formas de silenciamento mesmo, né? Inclusive porque o seu estudo ele foi utilizado como referência bibliográfica na construção do enredo da Beija-Flor desse ano, de 2025, que traça na trajetória, né, narra a trajetória do Laíla, que é um baluarte da escola, inclusive, e esse seu estudo foi utilizado como referência bibliográfica. Então, queria te pedir para falar, comentar sobre isso. Ah, o meu estudo não foi necessariamente na Beija-Flor desse ano, foi de 2022. Ah, Como eu, sim. como eu publiquei, as pessoas tiveram a impressão que foi desse ano, mas foi 2022 ou 2023. Aliás, nós já estamos em 2023 que 2025, fala, né? Não, nós já estamos em 2023, a 2025. Beija, porque 2023 a Beija-Flor ela está trazendo sobre a independência brasileira. E aí Ah, não, ela então, não, faz uma mas não foi esse provocação, ano. Eu tá acho que certo. foi 2023 e tal. Como eu publiquei, deu a impressão que foi esse ano, e esse ano a Beija-Flor ganhou. Essa Isso. questão do identitarismo é uma discussão que é muito. Ela é colocada da seguinte forma: como é que ela tem sido tratada? É, como é que ela tem sido tratada? O branco diz que eu tenho identidade, eu sou uma identidade racial, e o negro diz que quem tem identidade racial é o branco. Essa é a maneira que geralmente tem sido tratada essa questão do identitarismo. Mas a questão é, independente de ser negro, todos os temas, todas as questões são nossas, nos interessa. Isso é Francis Fanon. É, todos, todos os temas é, nos dizem respeito. E que essa questão do identitarismo nos coloca só sobre a questão negra, só sobre que a gente só tem que tratar da questão negra. É, partido de esquerda. O partido de esquerda, PT. O que o PT fez? Criou o CEPIR, que depois se tornou o Ministério da Igualdade Racial. Isso em 2003. Isso em 2003. Passaram 20 anos. O que o PT faz? Governo Lula, governo Dilma, foi o governo Lula. O que ele faz? Novamente, Ministério da Igualdade Racial. Então a gente só trata disso. O que nós queremos? O dinheiro. Ministério da Economia. O que nós queremos? Banco Central. E se nós tivermos Banco Central, vamos abaixar os juros, ok? Vamos abaixar os juros. Então, é, essa questão da identidade nos coloca só como corpo, como especificidade. Corpos são todos nós, mas nós somos tudo. É, o meu trabalho sobre branquitude eu venho da tradição do Guerreiro Ramos. A primeira pessoa a tratar da questão da branquitude no mundo de maneira de repercussão, de grande repercussão, é o sociólogo Guerreiro Ramos. Então, eu sou fruto do Guerreiro Ramos, e o Guerreiro Ramos já dizia: pode-se dizer que na sociologia brasileira, aí eu posso ampliar para a epistemologia brasileira, só se olha o branco. Não, só se olha o negro, só se investiga o negro. Assim como só se investiga os indígenas, os povos originais, só se investiga as mulheres. De maneira geral, agora nós já temos estudos sobre masculinidades. Então, é, o branco tem um privilégio de ver todos os outros, esse outro seria o negro, e nunca ser visto, ser analisado. Então, o fato do branco não ser problematizado é uma vantagem que ele tem. Assim como há muito tempo tinha muitos trabalhos sobre esquerda, ainda tem, e nada sobre a direita e nada sobre a ultradireita.
Na minha dissertação de mestrado, eu já estou tratando da ultradireita em 2006, 2008. E quem é que pensava da ultradireita naquela época? Estava pensando um pouco na Europa, Le Pen, a família Le Pen, e América Latina, ou América do Norte, não se pensava nisso e não era nenhuma questão. E quem que tinha o conhecimento da ultradireita? Quem tinha o conhecimento da ultradireita era os policiais. Os policiais que tinham esse conhecimento da ultradireita, dos grupos neo-Ku Klux Klan, neofascista. Então a gente ignorou tudo isso e de repente chega no poder um Trump e a gente não sabia nada sobre isso. A gente não sabe nem analisar sobre isso. Que era o conceito que eu já tinha criado chamado branquitude acrítica, que é essa ultradireita pensando nisso em 2007, 2008, mas também jamais poderia imaginar que nós teríamos um Trump nos Estados Unidos e teríamos um ex-presidente de ultradireita aqui no Brasil. Então, o estudo sobre a branquitude é para você pensar o branco que é o cientista que pensa o negro. E o negro pensava o branco? Sim, sempre pensou o branco nos movimentos sociais quando ele não estava na academia. Os negros na academia, anos 80, menor quantidade, ano 2000, maior quantidade, o ano 2000 aumenta um pouco, anos 80 um pouco, anos 90 aumenta um pouquinho, o ano 2000 aumenta um pouco mais, até pelas políticas de ações afirmativas. Então você passa a problematizar o que é ser branco. Isso vem do Guerreiro Ramos. Isso também, de certa forma, está problematizado de maneira internacional, na literatura internacional, pelo Du Bois. Podemos encontrar isso em Francis Fanon e assim vai. Né? Mas o meu foco da pesquisa foi a branquitude acadêmica. A questão é, por que os brancos pesquisam negro, pensam sobre negro e não pensam sobre si, não pensam sobre o que é ser branco? Seria Bom, algo assim. professor, você faz até uma provocação na sua fala, né? Que nós queremos o Ministério da Economia, nós queremos o Banco Central. E tem uma publicação sua, inclusive, que você faz um questionamento a respeito do que é o papel dos bancos, né? E aí, na sua avaliação, é justamente o papel a partir, né, de a elaboração que você traz, que os bancos servem atualmente apenas para endividar a classe trabalhadora, os mais pobres, enfim. Eu queria te ouvir a respeito disso, inclusive, pegando até esse comentário da Mônica Gonçalves, até uma pergunta que ela faz o seguinte: o salário dos políticos pode ser considerado o princípio da fantasia da democracia aqui no Brasil? Quem decidiu essas regras foi quem atuava na ditadura? Por que eu estou tentando linkar uma coisa na outra? Porque a partir, me parece, da sua provocação, você diz que o que é preciso para a maioria, né, da classe trabalhadora, ou seja, a maioria desse país, é o poder econômico. Que a partir disso que a gente vai conseguir, talvez, pensar em democracia, avançar nesse sentido mesmo. É nessa linha que você está pensando, essa provocação, ela vai nessa linha de raciocínio, professor? É, nós precisamos de poder econômico, poder político, poder econômico. Na sociedade capitalista, o poder econômico, às vezes, muitas vezes, está acima do poder político. E o poder político é o único poder que pode frear o poder econômico, desde que seja uma sociedade democrática. A pergunta da qual o nome da pessoa? Mônica. Da Mônica. Mônica A pergunta da Gonçalves. Mônica, Isso. né? É, a questão dos salários do político, eles tinham uma razão de ser. Eles tinham uma razão, historicamente. Para que o trabalhador, para que o pobre, ele pudesse ser o representante político, ele tinha que receber. Ele tinha que receber, senão ele não tinha como sobreviver. Senão só político, só poderia ser político. É a discussão. Só poderia ser político a burguesia, as pessoas que têm dinheiro. Então tinha uma razão de ser. Só que a questão é que os políticos estão legislando muito,
estou legislando geralmente causa própria. O que eu vou fazer? Ah, o que eu posso fazer? Vou aumentar meu salário. O que eu posso fazer? Vou aumentar. Então, mas tinha uma razão de ser para que o pobre também pudesse é, estar no parlamento. Essa questão dos bancos, os bancos, eles teriam uma função social. Qual é a função social do banco? Ele colaborar para o desenvolvimento do Estado, para que serve o Estado. É, o Estado é uma administração política, é uma abstração política e é, é uma administração política e também é, é uma administração pública em si. Então, o banco poderia servir para, é, para o crescimento do país, para investir para o bem do país. O que o banco tem feito? O, ele tem feito o que é sua inteligência, sim, nos endividar, apenas nos endividar e não colaborar para o, o crescimento do país. E por que a gente precisa de tantos bancos? Por que a gente precisa de tantos bancos? Será que a gente precisa de tantos bancos assim? Né? Que seria, só tem servido para é, nos endividar. E, obviamente, eu acho que vocês fizeram. Eu acho não, eu vi que vocês fizeram a crítica ao crédito consignado do governo Lula. Terrível, terrível, porque é, o, o governo Lula, com esse crédito consignado numa associação com os bancos privados, vai fazer com vai colaborar com o endividamento dos pobres e, e já é cobrado, já o próprio banco cobra. E por que eles vão fazer isso? Provavelmente a lógica é para aquecer a economia. Aquece a economia e aumenta o endividamento dos pobres. Então, os bancos só têm lucros e agora pega como alvo principal também os pobres. Então, esse crédito consignado do governo Lula foi realmente algo terrível, terrível. Eu acho que vai ter manifestação, porque isso é um absurdo. Eu acho que as pessoas já estão atentas a isso. Talvez ele tenha que recuar dessa atitude absurda que só favorece aos bancos. Aí você escolhe o presidente do Banco Central, o Galípolo, que não, aparentemente não difere do outro. Por quê? Porque ele está lá para favorecer a burguesia. Ao Galipo, que escreveu junto que escreveu junto com outro economista de esquerda, esqueci o nome dele, o fundador da Facamp, professor também da Unicamp, a Brúcio, se não me engano, Fernando Abrúcio, não é o economista, esqueci o nome dele. Não é a Brúcio, que é cientista político. Então, é, tem colaborado mais para o aumento dos lucros da burguesia e endividamento dos pobres. E essa é a função dos bancos. É a função dos bancos. Bom, professor, e aí, para finalizar mesmo aqui a nossa conversa, eu queria te ouvir sobre como é que você está avaliando a questão racial atualmente no Brasil. Como é que você consegue sintetizar a questão da violência policial, os avanços que a população negra teve, de alguma forma, em termos de representatividade. Como é que você avalia a questão racial no Brasil hoje? Nós tivemos avanços históricos. Nós tivemos avanços históricos, a história do negro no Brasil, só que a questão do negro institucional, do negro no governo federal, é tal, tal parado, está congelado. Não teve avanço nenhum, porque aquilo que eu falei, é política da igualdade racial era
era um governo de 2003, Lula traz isso em 2003, em 2024, 2022, nós estamos ainda novamente com o Ministério da Igualdade Racial, com orçamento pequeno. Ou seja, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da População Indígena, com pouco orçamento que não serve para nada. É só para constar, é só para inglês ver. Então, o nosso avanço é nos movimentos sociais. Agora, nos partidos de esquerda, ou quando a esquerda está no poder, o nosso avanço é praticamente nada, zero. Porque o movimento negro, assim como todos os movimentos sociais, tem acúmulo para governar o país, para governar o poder político, para ser presidente, para ser ministro da Economia, e não apenas ficar com pautas específicas que não é possível executar porque não tem orçamento. Agora, os movimentos sociais, o movimento negro, também junto com o movimento hip hop, tiveram muitos avanços, mas é, só que esses avanços também têm um limite estrutural da sociedade capitalista. O nosso avanço também vai com a crítica à sociedade capitalista, com a superação da sociedade capitalista. E se a tendência dos movimentos sociais, seja negro, é uma tendência, digamos, liberal, uma tendência conservadora, ela tem os seus limites. Ela não vai fazer a crítica à sociedade capitalista, se essa é a tendência hegemônica, então a gente vai conseguir coisas limitadas, ou a gente se contentar com pouco. Eu me contento com migalhas. O Ministério da Igualdade Racial é migalhas. A Sônia Guajajara, antes dela ser ministra, ela falava o seguinte: eu posso ser ministra do meio ambiente. Não, você é indígena, você vai para o estereótipo, Ministério da Indígena. Então, enquanto movimento social, nós conquistamos muita coisa, e na medida que a gente entra na máquina, a gente tem o imobilismo. Partido de esquerda, movimento de esquerda, nós temos pessoas de esquerda utilizando que veste uma camisa escrita o seguinte: imagine a dor, imagine a dor, imagine a cor. Você já deve ter visto pessoas de esquerda com uma camisa preta com a frase: imagine a dor, imagine a cor. Uma frase, né, digamos, antirracista. Ele faz isso enquanto pratica o racismo institucional nos partidos de esquerda, nos governos de esquerda. Então, é ridículo você usar a frase antirracista na medida que você pratica o racismo institucional. O grande limite dos negros, agora negros de esquerda, é nos espaços de esquerda. Não estou nem falando da direita, nem da a outra direita, a gente falou muito pouco. Só que esse limite também é um limite que só é rompido com embate. Como é que o negro vai conquistar espaço dos partidos de esquerda? Não vai ser pedindo favor, não vai ser negociando, vai ser com confronto, com luta, com a dialética. Então, os espaços negros de esquerda que nós vamos conquistar no governo, que nós vamos conquistar no partido de esquerda, será através da luta, porque o movimento do branco de esquerda ele é fruto do racismo institucional, de impedir o negro de espaços políticos de poder e espaços de, de dinheiro da economia. Então, como é que a gente rompe isso? Não vai ser com negociação, não vai ser com essa questão de harmonia, é com luta, é com conflito, é com briga. Então, para que a gente consiga mais espaços no governo, o negro, a comunidade negra, estamos no nosso, nós estamos congelados, vai ser com luta, vai ser com briga, porque o movimento do branco de esquerda é, é nos barrar em relação a isso. Isso é. O que é isso? Isso é fruto do racismo institucional nos partidos de esquerda, é fruto do racismo institucional no governo e podemos dizer fruto do racismo estrutural. É um lugar de É poder, né, isso. professor? É um É espaço de briga de poder. poder a ser E é, disputado, e é- né? e é com briga. É com briga. Isso não é.
Isso não é. Isso é luta. É luta. Eu acho que o Racionais MCs nos mostra isso. E quem não mostrou isso, influência do Racionais MC, que foi minha influência? Malcolm X. Malcolm X nos influencia. E quem acaba influenciando o Brasil em termos de luta, de movimento? Racionais MCs. É com luta, é com conquista. É, não vai ser, não vai ser com negociação, não vai ser com essa política de evitar essa política de evitar a dialética, essa política de evitar o conflito. Então, não estou contente só com o Ministério da Igualdade Racial. Eu quero o Banco Central, eu quero a presidência da República. Já, eu estou falando na luta dessa sociedade burguesa. A luta na sociedade burguesa, nós, negros, nós, os povos indígenas, queremos a presidência da República, queremos o Ministério da Economia, queremos o Banco Central, e deixa os brancos com o Ministério da Igualdade, com o Ministério Indígena, com pouco dinheiro, para ver o que eles fazem. Nós já ficamos com isso, queremos tudo, queremos mais. Por que nós queremos tudo? Porque é o que nós podemos. O que o negro, o que o indígena, o que a mulher pode? Ela pode tudo. Então, o que nós queremos? Mulheres. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, homens negros. Queremos tudo porque é isso que é a nossa potencialidade. Queremos aquilo que podemos, que é tudo. E chega de espaço segmentado. Isso eu estou falando na luta dessa sociedade burguesa. E se a gente conseguir isso, aí nós podemos pensar em uma democracia burguesa. Nós só falamos da democracia burguesa. Uma democracia burguesa que mais tem a ver com a teoria que foi escrita pelos próprios burgueses brancos. Tudo bem. Professor, então, só divulgando aqui o seu livro, esse é o livro do professor Lourenço Cardoso, O Branco ante a Rebeldia do Desejo. Está disponível, pessoal, para quem quiser adquirir. E é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Certamente a gente vai se reunir novamente, podemos conversar em outras oportunidades. Porque é muito bom, inclusive, viu, gente? Acompanhem as redes do professor Lourenço, porque ele faz provocações ótimas, assim, e que vale a pena a gente se debruçar e refletir. Professor, mais uma vez, obrigada e boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, uma honra estar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. É uma grande notícia esse canal. É uma grande notícia. É, é uma grande notícia deste ano. Era realmente necessário. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz que vocês cumpriram uma necessidade do Brasil. Esse canal é uma necessidade do Brasil que vocês estão cumprindo muito bem. Uma crítica à esquerda, e no caso de vocês, uma crítica à esquerda e esquerda revolucionária. Vocês tratam da esquerda de maneira geral e com foco também na esquerda revolucionária. É uma grande Exatamente. notícia a vocês. Que maravilha, fico muito feliz de acompanhá-los e de estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.